Olá, pessoal. Eu vou conversar hoje sobre uma questão que está incomodando bastante o mercado, que é o tributo, a tributação das etiquetas de RFID que vão anexadas, né, que vão embutidas nas peças de roupas, né? E para isso eu vou conversar com o Dr. German San Martin, que é mestre em Direito de Estado pela PUC São Paulo, ex-juiz do TIT, ex-conselheiro do CARF e também professor de Direito Tributário e Planejamento Tributário da FAAP e professor convidado do curso de pós-graduação em Direito Tributário e Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e sócio da San Martin e Carvalho Sociedade de Advogados. Boa tarde, como é que você vai, doutor German? Tudo bem, muito obrigado, doutor senhor Edson, doutor não, né? Muito obrigado aí pelo convite, né? E Legal, estou à German. disposição aí para tentar esclarecer algumas questões aí sobre essa tecnologia que está trazendo tantas dúvidas aí para o setor têxtil. Maravilha. Bom, acho que a primeira questão aqui para a gente começar a entender esse cenário é como é interpretada, né, ou como deve ser interpretada a entrada da etiqueta RFID na fabricação de têxteis, se é um insumo ou se é uso barra consumo. Bem, Essa, perdão, Edson, desculpa. pode Essa continuar. discussão sobre insumo barra uso e consumo, ela é uma discussão que já se alastra por décadas, né? Ela conceitualmente ela é fácil de resolver, mas do ponto de vista prático ela realmente gera uma série de dúvidas. O insumo é aquilo que, em tese, se incorpora, porque o conceito pode ser amplo, né? Um conceito econômico ou um conceito físico. É aquele que se incorpora ao produto, né? Que pode ser um reflexo financeiro, né? Ou Uhum. pode ser isso que incorpora do ponto de vista físico. No Brasil, historicamente, o conceito de insumo sempre foi apegado a um conceito muito mais físico do que um conceito mais financeiro, né? E aí a diferença com o material de uso e consumo é que seria que, ainda que você estivesse dentro de uma cadeia negocial, o adquirente daquele produto não o utilizaria em uma nova cadeia produtiva, mas ele seria o consumidor final, ou seja, o ciclo negocial daquele produto terminaria naquele momento. Seria mais ou Legal. menos como material de limpeza aqui no meu escritório de advocacia, né? Eu sou nessa, né, quando eu compro material de limpeza no supermercado, aquilo não é insumo da minha atividade. Aquilo é material de uso e consumo, eu fico na condição de um consumidor final. Agora, se eu compro um papel A4, né, que vai na minha impressora, aquilo é considerado insumo, porque ele vai ser utilizado na minha atividade operacional. Mas na prática isso sempre teve muito problema. Teve muito problema se aquilo que apenas se desgasta, apenas que aquilo que apenas entra em contato, se ele tem que entrar em contato e se incorporar fisicamente ao produto. Então isso teve por um tempo se alastrou. Mas basicamente como é que hoje isso tem sido decidido? Em relação ao IPI e ao ICMS, né, as administrações, tanto a federal no IPI quanto as estaduais no ICMS, elas exigem a chamada consumação no processo produtivo, ou seja, que eles se consumem por completo dentro do processo produtivo. Só que as manifestações da jurisprudência, e eu falo aqui STJ, Superior Tribunal de Justiça, principalmente, em relação ao CMS, que foi extremamente recente a decisão, eles entendem que aquilo que se desgasta, né, também seria considerado insumo e, portanto, né, porque vai ser a segunda pergunta que a gente vai analisar aqui, então poderia também enquadrá-lo como insumo. No caso das etiquetas de toda sorte, seja que tecnologia for, desde a etiqueta de pano, ou certas etiquetas que já têm uma tecnologia já mais avançada, como elas se incorporam fisicamente ao produto, ou seja, ela está aqui, né, para ser mais claro, né, ela está Sim. aqui embaixo, aqui na da camisa, né, ela não haveria dúvida de que ela é um insumo no sentido mais conservador da expressão. A gente nem teria que entrar numa discussão um pouco mais técnica sobre crédito financeiro, ou crédito físico, né, incorporação, desgaste ou consumo. Então, nesse ponto, eu não tenho dúvida de que as etiquetas, sejam elas de que tecnologia elas forem, no setor têxtil, para o fabricante, ela é considerada um insumo porque ela se incorpora fisicamente ao produto, fisicamente ao produto. Então, Né? nesse caso, ela teria o direito ao crédito dos É impostos. aí que a gente vai para a segunda fase, né? Sim. No Brasil, tanto que acabou de ser aprovada a reforma tributária, emenda 132 agora no final do ano, no Brasil a tributação sobre o consumo ela é fragmentada.
Então, eu tenho IPI, que é federal, ICMS, que é estadual, ISS, que é municipal, que é o caos, né? Porque são mais de 5.500 municípios, né? E eu tenho PIS e COFINS, que é federal, que são dois tributos na realidade. Economicamente, a gente trabalha como se fosse um, porque incide sobre a receita, mas eu tenho que preencher duas guias e fazer duas apurações, né? Em relação a PIS e a COFINS. Então, o que acontece? O conceito de insumo para fins de IPI, ICMS e PIS e COFINS, ele tem algumas variações. Ele tem algumas variações. Mas em relação, para também não me alongar muito, em relação àquilo que se incorpora fisicamente ao produto, ou então decorre de exigências feitas pelos órgãos reguladores, porque você não pode vender uma camiseta sem uma etiqueta que diga a forma de lavagem, composição, não é isso? Né? Sim. Quais são os requisitos mínimos lá, se tem pode passar ferro, se não pode, né? Que são aquelas exigências. Como é uma exigência legal, né? Regulamentar para o setor, ela para a indústria, né? Que seria o adquirente, né? Desse insumo, já vamos dar um tratamento técnico, vai gerar crédito de IPI, porque ela é uma indústria, gera crédito de CMS também, e geraria crédito de PIS e COFINS também, por se tratar de uma exigência técnica e que se incorpora, que entra nesse conceito de insumo. Né? Uhum. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. A questão que se apresenta é que, você já deve ter ouvido falar disso, né, Edson, que no Brasil até o passado é incerto, Pois essa é. frase, né? É E terrivelmente a verdade. exatamente. Então, em matéria tributária, essa máxima ela sempre se faz verdadeira. Uhum. E justamente para que haja uma total segurança, muitas vezes, sobre determinados produtos, que justamente para evitar qualquer interpretação futura da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, tal, que possa eventualmente gerar autuações fiscais no futuro, o Sim. que se faz, às vezes, quando aparece uma nova tecnologia, um novo produto, um novo meio de produção, as entidades associativas, entidades do setor, apresentam consultas tributárias, né, que é o direito de consultar o fisco, tem uma regulamentação legal, tanto na esfera federal quanto na estadual, e aí se pergunta, fala, olha, é o seguinte, você coloca um fato concreto, apresenta uma dúvida razoável, e aí quando a administração tributária responde, seja federal, seja estadual, a depender do tributo, e essa solução de consulta acaba vinculando, né? Acaba vinculando o setor, né? Uhum. Uhum. E agora é uma coisa que, tecnicamente, do ponto de vista estratégico, a gente só pergunta quando a gente já tem quase certeza que vai haver a resposta, para não tomar um tiro, para o tiro não sair pela culatra. Né? Então, a Entendi. gente já apresenta uma consulta com uma argumentação, com situações semelhantes, né? Aí a Receita Federal, em tese, ela acaba tendo um entendimento já mais ou menos nessa mesma linha. Aí essas soluções, depois, se existir alguma divergência, aparecem umas soluções de divergência, soluções COSIT, que a gente chama, que Tá. elas dão uma uniformidade de interpretação para toda a fiscalização em âmbito nacional. E aí você tem realmente uma segurança maior para o setor, né, que é o que mais se procura, né, em matéria tributária para evitar autuações futuras e contingências do ponto de vista fiscal. Entendi. Nessa segunda parte seria quase que uma jurisprudência, então. Você tem uma decisão que vai ter uma variação ali de acordo, ou melhor, uma avaliação que vai ser praticamente já uma decisão final. Exatamente. Não tecnicamente só não falam que é uma jurisprudência, porque é uma resposta da administração pública dirigida para o setor, quando é uma associação, ou para um contribuinte específico. Quando eu Entendi. posso, por exemplo, eu poderia fazer como pessoa física, ou pelo escritório, uma dúvida do setor da sociedade de advogados, né? Uhum. E aí também para o contribuinte ela é vinculante. A gente fala que ela é vinculante. Mas Né? na A gente só não fala que é sim, jurisprudência do ponto de vista técnico, porque não é uma técnico. Sim, manifestação sim. do judiciário, é uma resposta da própria administração tributária, né? Ou seja, o Entendi. seu credor, né, que na realidade diz assim, a relação tributária, você é devedor e o Estado é seu credor, né? Seu credor Sim. falando assim, não deve, ou você deve assim, ou você tem direito disso. Então, a litigiosidade futura acaba praticamente sendo eliminada. Agora, Né? na prática, Germano, você acha que essas empresas, ou você recomendaria que essas empresas fizessem uso já desses créditos dos impostos, ou eles deveriam fazer uma consulta à Receita Federal? O ideal seria, se você tomar uma atitude mais conservadora, isso depende muito do perfil. Né? Eu tenho sempre um pensamento que assim, eu apresento
as cartas na mesa e os meus clientes acabam, de acordo com o perfil de cada um, escolhendo qual é, como se fosse um médico que dá dois tratamentos, um pouco mais arrojado e um pouco mais conservador, e você dá os riscos de cada um deles, né? Sim. Então, para um perfil mais conservador, uma consulta tributária sobre uma nova tecnologia, né, que ainda a gente não tenha manifestações anteriores, seria o mais seguro possível, o mais conservador. Até porque esses créditos, eles podem ser tomados de forma extemporânea. O prazo é de 5 anos. Se você quiser tomar hoje crédito dos últimos 5 anos, você pode, né? E aí Uhum. você tomaria com total segurança. Então, digamos que o setor têxtil não vem tomando créditos das etiquetas RFID, por exemplo, nos últimos 5 anos. Eu posso pegar todo esse custo de aquisição e fazer um levantamento de crédito extemporâneo nos últimos 5 anos, tanto para IPI, para ICMS, quanto para PIS e COFINS. PIS e COFINS só tem um detalhe: somente são as indústrias que são submetidas ao regime tributário do lucro real. Tá? Uhum. Empresas Uhum. submetidas ao lucro presumido ou que estão no Simples Nacional, essas não têm direito a crédito, só para também uma coisa que passou aqui batida, né? Tá. Então, aquelas TCs pequenininhas, né, Simples Nacional, ou lucro presumido que vai até 78 milhões, né, de faturamento anual, essas não podem apropriar crédito de PIS e COFINS, né? Uhum. E as Uhum. do Simples Nacional não pode apropriar nem de IPI nem de ICMS, tem esse detalhe também. E Ah, aí o tá bom. ideal seria justamente a associação. Por que eu falo associação? Porque existe essa possibilidade da associação fazer a pergunta e não colocar nenhum contribuinte em especial para bater de frente com a administração. E aí, quando a associação faz a pergunta em nome do setor, essa resposta acaba beneficiando o setor inteiro, sem expor este ou aquele Contribuinte. contribuinte, exatamente. Isso seria o mais conservador, mas pelas características, né? A gente tinha conversado, né, Edson? Sim, Eu não sou sim, nenhum especialista em tecnologia, nada disso, né? Ainda sou da sim. época do vinil, né? Ainda tenho vinil em casa, né? Eu também. Ah, exatamente. E acho já o WhatsApp uma coisa sensacional, assim, do ponto de vista. Como dizia Espetacular. meu pai, como dizia meu pai, assim, eu já acho o isqueiro extremamente uma tecnologia absurda se comparada com O o fósforo. fósforo, exatamente. Né? Então, mas pelo que a gente comentou sobre a tecnologia, que na Aham. realidade ela vem substituir, ou é nada mais do que seria uma etiqueta 4.0, né, digamos assim, Exato. não, A ela tem indústria todas. 4.0, é isso, e é mesmo, é isso mesmo. Exatamente, é assim, só uma mudança de tecnologia para alguma coisa que já existe, né? Sim. Então, não me assim, para mim, assim, se eu poderia chegar para um contribuinte que tem um perfil médio, nem muito arrojado, nem também extremamente conservador, falar, amigão, pode tomar crédito isso daqui, tranquilo, ressalvadas as questões formais, por exemplo, da idoneidade do seu fornecedor, da Uhum. regularidade da documentação fiscal, não é isso? Né? Entendi. Do seu regime tributário, se você pode ou não pode tomar crédito. Então, ou seja, resguardar essas questões técnicas mais básicas, eu não vejo de início nenhuma grande polêmica em Dificuldade. relação Ok. exatamente, em relação a essa tecnologia, E existe né? algum risco, German, em relação a isso? Se a empresa, por exemplo, ela faz como é que se chama isso? Uma solicitação dos créditos, é isso? Não, não, o crédito ele é automático, Ele assim, é é automático. uma, é uma auto, você toma o crédito por sua conta e risco, né? E Ah, você depois utiliza esse crédito para abater o débito do imposto que seria para pagar através do que a gente chama de um encontro de contas, assim, entendi. feito pelo próprio sujeito passivo. Então, Os acho que isso já é riscos, a resposta, na verdade. Se o, mas o o risco, risco existe um risco. tá, o Oi, risco é desculpa. ter que devolver os impostos, é isso? Mas, por exemplo, quer ver um caso que poderia acontecer? Do caso do ICMS, que é muito comum, é quando você toma crédito de fornecedor inidôneo. Tá, Então, por exemplo, quem vendeu para você te deu com nota fria, por exemplo, ou uhum, tem um estabelecimento irregular perante a Secretaria da Fazenda, e entendi. aí a Secretaria da Fazenda, por vezes, ela identifica essa irregularidade e dá um efeito retroativo. Mas se Uhum, você comprovar a boa-fé, regularidade, o quanto você gastou, você consegue cancelar essa autuação, mas é uma dor de cabeça, né? entendi, entendi. Mas esse é É, um caso já fora do script, né? Mas é comum, para você ter uma ideia. É Grandes verdade. varejistas, por exemplo, grandes varejistas, quando compram peças de roupas de indústria têxtil pequenininha, muitas vezes já tiveram esse problema. Então, o cara tem uma indústria de verdade, mas tem a irregularidade na documentação fiscal, ou compra de terceira e bota etiqueta sem uma operação regular,
e aí o físico entende que aquela nota que iria, em tese, fundamentar o crédito, a gente chama de nota inidônea, né? Entendi. Então, esse é o seu risco. Então, você tem que ter que a gente chama de um compliance fiscal, de uma regularidade dos seus fornecedores, né? Então, eu Tá. não sei se você puxa o cadastro, mantém o cadastro atualizado, manda um dos seus compradores fazer visita para saber se o local físico é o mesmo local indicado no endereço da nota, né? Sim. Essas é o que a gente chama de compliance fiscal, que nada mais é do que fazer a coisa certa, ou seja, tomar cuidado com a regularidade fiscal dos seus fornecedores, né? Bom, em suma, e sendo cartesiano, é possível pegar os créditos fiscais, sim, e seria bom que as empresas entrassem por meio de uma associação com um pedido à Receita Federal que decidisse isso para não haver dúvidas. Exatamente, uma visão mais conservadora, exatamente para ter já uma manifestação expressa da administração tributária sobre como ela encara essa nova tecnologia, né? Perfeito, Germán. Foi uma aula aqui. Eu aprendi muita coisa hoje à tarde. Eu acho que muita gente vai aprender também com a sua entrevista. Essa sua entrevista deve circular bastante no mercado aí, porque existe realmente uma demanda grande disso. E se as empresas tiverem interesse em conversar com você, consultar o seu escritório, é possível fazer isso de que forma? Eu tenho redes sociais aqui, Tá. eu posso passar para você, colocar Tá à bom. disposição, Eu né? coloco isso. E também, também tem o telefone aqui do escritório, deixo esses dados aí com você e você disponibiliza né, por ocasião da Eu vinculação da entrevista, vou colocar aqui debaixo. Tá tá bom? bom? German, muito obrigado. Foi Eu um te- prazer, aí, uma satisfação. Muitíssimo obrigado por ter estudado esse assunto com esse carinho todo. E vamos adiante aí. As próximas oportunidades eu vou consultar você novamente para outras dúvidas que aparecerem nesse setor. Fique à vontade, Edson, tá? Foi um prazer participar e estou à sua disposição e à disposição de todos aí os seus Ouvintes, leitores. ouvintes, leitores e tudo mais, toda a sua audiência, É, exatamente. exatamente. Tá bom? Legal, German. Um forte abraço para você e tudo de Grande bom. abraço. Tudo de bom. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.